Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite, meus amigos. Boa tarde, bom dia, né? Para quem assistir em outros horários, mais uma vez, aqui presentes, nos reunimos por meio do YouTube, divulgando mais uma mensagem aí para nós, mais um estudo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, aqui em Belo Horizonte, tratando hoje do tema o batismo de Jesus. Então, hoje vamos estudar este tema juntos, primeiramente fazendo a nossa prece. Então, neste momento, elevando os nossos pensamentos ao mais alto, a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso mestre, amigo, irmão, aos benfeitores espirituais que nos acompanham, agradecendo imensamente a oportunidade desse estudo, a oportunidade de estarmos aqui por meio dessa tecnologia, da internet, podendo chegar a mais corações amigos, podendo alcançar o maior número de pessoas, divulgando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Rogamos, Senhor, a tua misericórdia para todos nós encarnados e para todos os nossos irmãos desencarnados, para todos aqueles que ainda se encontram em aflições na terra, devido a fatores físicos, emocionais, espirituais. Que todos possam receber o teu consolo, a tua misericórdia, o teu amor incondicional. Muito obrigada, Senhor, permaneça sempre conosco. Que assim seja. Então, meus amigos, conforme eu disse, nós vamos tratar então hoje do tema, né? O batismo de Jesus. Então, vamos iniciar, porque é um tema bastante interessante, porque traz para nós, né, alguns significados novos e diferentes. Lembrando que vamos tratar aqui do batismo de Jesus à luz da doutrina espírita, porque estamos falando dentro, né, de acordo com os princípios básicos da doutrina. E estamos falando em nome do nosso codificador, Allan Kardec, em nome dessa espiritualidade que trouxe para nós conceitos novos e abriu o nosso horizonte à razão. Então, primeiro, vamos entender um pouco o significado do que é batismo, né? A palavra batismo ela veio do grego e significa aquela imersão, aquele banho. Por isso que todo batismo tem a questão da água envolvida, né? Então, em algumas religiões, em algumas crenças, o batismo é aquele nome que vai designar os ritos de iniciação. Então, era uma prática que era muito difundida na Palestina, e ela vinha lá, né, da antiga Grécia, né, dos essênios, daqueles mistérios todos que envolviam o Egito, a Grécia, os essênios. Então, na época, só se batizava os adultos. Por quê? Porque eles tinham do que se arrepender e podiam analisar o certo, o errado, para depois se renovarem. A Igreja Romana, nós vamos ver, né, que com aquela falsa justificativa de não ir para o céu, né, quem não se batizasse, adotou então a prática de batizar a criança tão cedo quanto fosse possível. E nós vemos que é uma prática muito difundida na religião católica, exatamente. Por quê? Porque se a criança morresse prematuramente, né, sem ser batizada, poderia dizer que ela seria um desastre para essa criança, né? Que ela iria com a mácula do pecado original. Lembramos que isso aí é da tradição da Igreja Romana, da tradição católica. Agora vamos ver por que Jesus foi batizado, né? Se quem batizava eram somente os adultos e aqueles que tinham a questão do pecado. Jesus não precisava confessar nada, né? Jesus foi batizado por João Batista, como nós vamos ver, mas ele não precisava confessar, fazer uma confissão pública de seus pecados, porque ele não tinha nenhum pecado,
né? Ele não tinha nada com que se penitenciar, porque ele era um espírito puro, era um espírito perfeito, porque só aqueles puros e perfeitos se acham livres de qualquer culpa, não havia nada. Mas Jesus seguia os ritos, né? Era um ato simbólico, era um formalismo, e Jesus, ele cumpria essas tradições e essas normas da sociedade. E ali era o momento de apresentar Jesus como Messias aguardado. Era o início da sua missão, de saber que Jesus era o Messias. Então, nós vamos ver essas passagens em Mateus, essa passagem do batismo, no capítulo 3, versículos 13 a 17. Vamos ver a mesma passagem em Marcos, no capítulo 1, versículos 9 a 11. Vamos ver também essa passagem em Lucas, no capítulo 3, versículos 21 e 22. E vamos ver também essa passagem em João, no capítulo 1, versículos 29 a 34. Então, qualquer um dos evangelistas, né, quaisquer uns dos evangelistas, nós vamos ter essa passagem. Vamos ver a passagem de Mateus, porque o evangelista Mateus falava para os judeus. Então, vamos ver um pouquinho de Mateus. Então, eu vou ler para vocês a passagem. Nesse tempo, veio Jesus da Galiléia ao Jordão até João, a fim de ser batizado por ele. Lembrando que João, o Batista, né? Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Deixe estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E João consentiu. Batizado, Jesus subiu imediatamente da água, e logo os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Vejam que na narrativa de Mateus, né, a gente vê aí que João Batista, né, tentou dissuadir Jesus dizendo isso, porque João Batista tinha consciência de que ele estava ali preparando os caminhos que Jesus iria percorrer. Né? O objetivo aí, a missão, na verdade, de João Batista era abrir essas brechas na consciência para entrar a luz, que Jesus seria o portador dessa luz. Então, ele aconselhava, ele pregava, né? ele lavava, né, através do batismo, todos os homens, né? Lavava as impurezas dos homens, para que eles se arrependessem de suas culpas, para que eles praticassem a penitência. E Jesus falava: Eu é que tenho necessidade de ser. Aliás, João Batista dizia, né? Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti. E aí ele fala: Tu vens a mim? E Jesus falou: Deixe estar. Porque Jesus cumpria essas regras. Então, nós vamos ver que em em todos os evangelistas, a narrativa dessas manifestações mediúnicas, né? Do céu se abrindo, do céu se rasgando, e o espírito, né? Como uma pomba descendo, e aí a gente vê a voz que vem: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, nós vamos ver que isso foi feito, né, diante do público, e Lucas também faz essa mesma narração, né, essa mesma narrativa. Nós vamos ver também que João, né, ele fala que a narrativa de João é muito interessante, porque na narrativa de João, o evangelista, né, ele narra que João Batista vê Jesus e João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito interessante essa narrativa de João. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. E aí João dá o testemunho dizendo: Vi o Espírito descer como uma pomba vindo do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho que ele é o eleito de Deus. Então, na narrativa de João Evangelista, o evangelista, a gente vê toda essa questão aí de João Batista reconhecer e todo o público reconhecer que Jesus era o Messias aguardado.
Então, nós vamos ver que isso aconteceu lá em Betânia, além do Jordão, porque a gente tem Betânia, né? É bom a gente fazer essa distinção, porque durante muito tempo esses locais foram um pouco confundidos, porque Betânia é aquela cidade onde viveram Lázaro e as irmãs, né, Maria e Marta, próximo ali de Jerusalém, mas Betânia, onde viveu Lázaro e suas irmãs, era longe do Rio Jordão, e Betânia, além do Jordão, né, era onde Jesus realmente foi batizado. Então, era aquele lugarejo ali na margem oriental do Rio Jordão, num pequeno remanso ali, antes de desembocar no Mar Morto. Então, o próprio João Evangelista, ele contribuiu com isso lá no capítulo 1, versículo 28, quando ele disse que Jesus foi batizado, né, que isso se passara, aliás, ele não fala que Jesus foi batizado, mas ele fala que isso se passou, né, em Betabara, que era do outro lado do Jordão, onde João batizava. Então, aí a gente vê que era Betânia, além do Jordão. Então, nós vamos ver que os fenômenos mediúnicos de efeitos físicos foram citados nessa passagem nos 4 textos evangélicos. Primeiro, nós vamos ver a materialização da pomba. Essa materialização da pomba, significando aí o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o próprio Espírito. E vamos ver um fenômeno muito conhecido por nós, que nos trouxe Allan Kardec, que é o fenômeno, né, da voz direta ou pneumatofonia, em que Jesus, né, nesse fenômeno da voz direta, eles afirmando que Jesus era o Messias divino. Vamos nos lembrar do que Kardec disse lá no Livro dos Médiuns sobre o fenômeno da voz direta ou a pneumatofonia. Está lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, lá no capítulo 12, no item 150. Kardec nos lembra que, já que os espíritos podem produzir ruídos e pancadas, eles podem fazer com que se ouçam gritos de toda espécie, sons vocais que imitam a voz humana, tanto ao nosso lado como no ar. E esse é o fenômeno de pneumatofonia. Então, Kardec também nos diz que esses sons se produzem de 2 maneiras bem distintas. Pode ser uma voz interior que vai se repercutir né, no nosso foro íntimo, ou, às vezes, são vozes exteriores, são nitidamente articuladas, como se procedessem de uma pessoa que estivesse ao nosso lado. Então, na verdade, foi isso que aconteceu no batismo de Jesus. Era um fenômeno espontâneo, né? Raramente podia ser provocado. Então, a gente vê que realmente aconteceu esse fenômeno no batismo de Jesus. Então, o batismo, ele é um marco inicial de uma iniciação espiritual. Então, ele tem algumas práticas ritualísticas. Depois do batismo, é aquele momento em que você tem uma transformação espiritual que vem logo após o rito do batismo, né? É como se fosse um ingresso no novo estágio de vida. A gente vê aí, citando o dicionário dos símbolos, do Udo Becker, que é como se o batismo fosse uma reintegração à sociedade, porém de uma nova forma, transformado, né? Você se transforma. Então, nós temos que entender que o batismo, no geral, ele significa uma iniciação, né? É uma iniciação ritualística em que você tem condições de ser admitido em algumas sociedades, principalmente sociedades secretas, ou alguns cultos de mistérios. Então, todo batismo é uma iniciação, mas nem toda iniciação caracteriza o batismo. Então, nós temos aí relatos do batismo, né? Em diversas seitas antigas, em diversos povos da antiguidade. Vamos nos lembrar que havia o batismo por rifamento, né? Por mergulho, por derramamento de água. Então, nós vamos lembrar, por exemplo, dos hindus, né? Dos povos indianos que têm o batismo lá no Ganges ou no Eufrates, né? São aqueles banhos de purificação. Nós vamos ver o batismo cristão, né? Que ele é realizado uma vez só, né? Que é como se você recebesse ali a igreja cristã através desse rito. E
E vamos ver agora o batismo dentro da doutrina espírita. Então, a gente vê que há algumas religiões, né, principalmente as religiões aí neopentecostais, que adotam o batismo depois de adulto, né? A religião católica adota o batismo lá, quando ainda a criança nasceu, o bebezinho, né? E o batismo dentro do espiritismo? Porque muitas pessoas acham que o espiritismo, mas o espiritismo não tem essa iniciação, não tem o rito do batismo. A doutrina espírita, ela respeita todos os rituais, todas as tradições culturais, sejam essas tradições religiosas ou não. Mas o que a doutrina espírita tem de diferencial é que ela vai nos disponibilizar algumas orientações mais esclarecedoras através dos seus postulados. Então, ela vai nos libertar, né, dessa adoção de símbolos, dessa adoção de rituais, dessas manifestações de cultos externos. Por quê? Porque ela vai nos ensinar a cultivar aqueles valores que são imperecíveis ao espírito. Não são os valores exteriores, ela vai ampliar a nossa visão espiritual, que identifica as causas e que reflete as consequências. Por isso, para nós, a doutrina espírita, ela dilatando essa compreensão da vida, ela vai nos mostrar que esse batismo como ritual, ele não tem nenhum sentido para nós. Nós respeitamos todas essas tradições, mas para nós que já conhecemos, que temos uma compreensão maior da vida espiritual, o batismo para nós, como ritual, ele não tem nenhum significado. Na verdade, a purificação do espírito para nós é a nossa reforma íntima. E essa reforma íntima, ela se processa na nossa conscientização evangélica. Não é com a cerimônia que nós vamos purificar o espírito, modificando a nossa personalidade. É com a nossa reforma íntima que nós vamos purificar o nosso espírito. E aí nós temos uma questão muito interessante no livro O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, que é a questão 298, em que há a seguinte pergunta, e que Emmanuel vai nos esclarecer. Vejam que interessante. Considerando que as religiões invocam o Evangelho de Mateus para justificar a necessidade do batismo em seus característicos cerimoniais, como deverá proceder o espírita em face desse assunto? Então, vejam que partiu-se de uma premissa, né? Porque lá em Mateus era o evangelista que falava aos povos israelitas, ao povo judeu, né? Então, nós vamos ver que, partindo aí dessa premissa, as religiões invocam esse evangelista para justificar a necessidade do batismo. Mas, como o espírita deve proceder em face disso? Vejam a resposta de Emmanuel, muito interessante. Os espíritas sinceros, na sagrada missão da paternidade, devem compreender que o batismo aludido no Evangelho é o da invocação das bênçãos divinas para quantos a eles se reúnem no Instituto Santificado da Família. Essa é a resposta de Emmanuel, que continua e eu vou ler para vocês. Longe de quaisquer cerimônias de natureza religiosa que possam significar uma continuação dos fetichismos da Igreja Romana, que se aproveitou do símbolo evangélico para a chamada venda dos sacramentos, o espírita deve entender o batismo como apelo do seu coração ao Pai de misericórdia, para que os seus esforços sejam santificados no trabalho de conduzir as almas a ele confiadas no instituto familiar, compreendendo, além do mais, que esse ato de amor e de compromisso divino deve ser continuado por toda a vida, na renúncia e no sacrifício, em favor da perfeita cristianização dos filhos, no apostolado do trabalho e da dedicação. Então, vejam a resposta de Emmanuel, cheia de significados e conhecimento para nós, não é? Então, aqueles que vêm com essa missão da paternidade, não há necessidade do batismo, se forem espíritas, desse batismo ali como cerimônia.
Porque o mais importante, né, como Emmanuel diz, longe de quaisquer cerimônias de natureza religiosa, e que a gente possa continuar esses fetichismos da Igreja Romana, nós temos que entender que o batismo é um apelo para que a gente, enquanto pais, enquanto investidos dessa missão da paternidade, desenvolvamos, né, nos nossos filhos, que nós possamos levá-los a, ao ato de compreender, né, na verdade, nós temos que renunciar a tudo. Nós temos que fazer sacrifício em favor da cristianização dos nossos filhos, dedicando aos nossos filhos um trabalho aí mais milenar, né? Um trabalho de apostolado. Ou seja, qual seria a nossa função de pais espíritas? De levar os nossos filhos para a evangelização, muito mais do que uma cerimônia em que se joga uma água, baseada aí numa tradição que veio lá da igreja romana, não é? Para que nós possamos conduzir os nossos filhos para essas modificações íntimas e de respeito aos valores humanos, que hoje estão tão em desuso, infelizmente, né? De respeito ao próximo, de amor ao próximo. Então, isso que a gente é o verdadeiro ato de amor em que nós temos que buscar e levar os nossos filhos a compreender. Muitos ainda, devido à tradição da Igreja Romana, né, ainda acham que se os filhos não forem batizados, vai causar um transtorno, vão ficar rebeldes, né? Isso é ruim para as crianças. Não, não é essa a nossa função enquanto pais espíritas, porque aqui nós estamos falando para os espíritas. Então, essa é a visão que Emmanuel traz para nós, essa é a visão que o Espiritismo traz para nós. Agora, por que Jesus se deixou batizar? Né? Por que Jesus foi batizado? Será que haveria necessidade de Jesus se submeter ao ritual do batismo? Muitos podem perguntar isso. Né? Mas tá, então o espírita não acha que não é necessário o batismo, esse batismo como ritual, mas então por que Jesus foi batizado? Então nós vamos nos lembrar que o próprio Mateus, evangelista Mateus, já nos disse, né? E o próprio João também, Mateus no capítulo 3, versículos 23 e 24, e João no capítulo 5, versículo 35, que, conforme as tradições judaicas, o Messias, que ninguém distinguia de outros homens, devia permanecer desconhecido até o dia em que seria manifestado como Messias, por Elias, que havia voltado à terra. Então, era necessário aquele ritual de João o Batista, que batizasse Jesus, para que Jesus, então, fosse reconhecido como o Messias. E tinha que ser batizado por João Batista, que foi reencarnação de Elias, profeta Elias. Então, era necessário aquele ritual naquele momento. E Jesus deixa bem claro: deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça, porque isso já estava profetizado. Mateus fala isso: convinha ao mestre cumprir toda a justiça. Então, o precursor, né, João Batista, ele vai encerrar com esse batismo de Jesus o período daquelas fórmulas exteriores. Então, não precisaria mais ter fórmulas exteriores. Jesus, então, vai inaugurar esse período em que se presta veneração a Deus em espírito e verdade, no santuário das consciências de cada um dos seus filhos. Então, Jesus, ele nunca batizou ninguém. Ele foi batizado porque isso já estava na profecia de ser batizado, porque ali ele iria ser reconhecido por todos que estavam assistindo como o Messias aguardado. E aí vem os fenômenos mediúnicos para confirmarem isso. Então, essa prática ritualística se encerrou com João Batista. Se encerra a prática das profecias, se encerram as práticas ritualísticas para iniciar com Jesus uma nova prática, a prática da exemplificação, a prática do amor. Vamos nos lembrar que entre João Batista e Jesus havia alguns fatos que seriam importantes da gente conhecer. Primeiro,
João Batista conhecia Jesus porque eles eram do mesmo núcleo familiar. Mas João Batista desconhecia ser Jesus o Messias de Deus, né? Porque ele não foi identificado de imediato. O Messias não foi identificado de imediato. Quando João Batista mergulha Jesus nas águas, depois, quando Jesus sai das águas, é que a gente vê, né, o reconhecimento de Jesus como Messias. Então, por quê? Por causa dos fenômenos mediúnicos. Está também narrado pelo evangelista Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. Batizado, vou ler para vocês, né? Batizado, Jesus subiu imediatamente da água e logo os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E aí quem viu foi o João Batista, né? Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí a gente tem o fenômeno da pneumatofonia, né? E a pomba significando o espírito mesmo, né? Então, João Batista, a gente vê que ele cumpriu o seu mandato, que era esse, né? De batizar Jesus, apresentar Jesus como Messias aguardado, e a partir dali nós vamos ver todo o desenrolar da história de João Batista. Então, ele cumpriu realmente com zelo a sua missão de precursor, e ele foi aquele instrumento utilizado por Deus para anunciar a vinda do Messias. Nós vamos ver que há um dicionário chamado Dicionário da Bíblia, As Pessoas e os Lugares, que é por dois organizadores que são ingleses, né? O Bruce Metzger e o Michael Coogan. Eles dizem o seguinte para nós, uma pesquisa aí que a gente fez, falando que cada um dos evangelistas usa as tradições sobre João Batista a serviço da proclamação de Jesus. Cada um dá a ele um tratamento diferente, mas todos o veem como aquele que está no início da história do evangelho, pedindo do ouvinte uma mente de iniciante e o abandono de todas as certezas prévias, para que uma palavra nova possa ser ouvida. Então, nós vamos ver que todos os 4 evangelistas, né, falaram sobre João Batista, sobre essa proclamação de Jesus como o Messias aguardado, e cada um dando aquele toque, né? Mas vendo a importância de João Batista como aquele precursor. Então, mostrando para nós que a gente ali teria que abrir a nossa mente para entender aqueles fenômenos mediúnicos que aconteceram, para que essa palavra nova pudesse ser ouvida. Essa palavra nova de Jesus, né? Porque a partir dali acabaram-se as profecias e Jesus vem, então, abrir para nós um novo caminho, né? Aquele caminho de estar entre os humildes, entre os mais necessitados, entre os doentes, né? Da alma e do corpo físico também, né? Que foi o que Jesus fez, pregando ali a boa nova. Nós vamos ver que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem de um espírito israelita chamado Mulhouse. Mulhouse, 1861. A gente não pegou a mensagem toda, porque ela é grande, mas vocês podem ler a mensagem. Está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9. Olha o que ele fala, esse espírito israelita, para nós. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre. E o espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O espiritismo a concluirá. Maravilha de mensagem mostrando para nós que essa renovação que foi feita através do batismo de João Batista, seguindo uma tradição judaico-cristã, né? Uma tradição ali de batismo
israelitas, né? Mostra para nós que após aqueles fenômenos que aconteceram com o batismo, Jesus inicia um período de mostrar para nós uma moral mais pura, a moral evangélico-cristã, longe dos rituais, uma moral que renovaria o mundo, que estabeleceria no coração dos homens a caridade, né? O amor ao próximo, essa solidariedade comum, sem necessidade de práticas ritualísticas. Jesus não fez nenhuma prática ritualística, porque isso não é importante. É isso que nós temos que deixar claro e que o Espiritismo traz para nós. E no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, no capítulo 58, chamado Batismo, ele nos traz uma lição maravilhosa. Começando com uma citação de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha que interessante. Todos os que estavam presentes foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, se modificaram, transcenderam, elevaram a sua alma, porque estavam ali presentes e ouviram aquela mensagem de renovação. Então, Emmanuel diz para nós que nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. O sacerdócio, para isso, criou cerimoniais e sacramentos. Há batismos de recém-natos na Igreja Romana. Em outros centros evangélicos, há batismo de pessoas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto, extraindo melhores ilações com a ascendência da lógica. A renovação espiritual, ela não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato. Determinadas cerimônias materiais nesse sentido eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Sabemos que o curso primário na instrução infantil necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. O Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Muito bacana esse capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, porque aqui Emmanuel coloca uma questão que às vezes é muito interessante. Ele faz essa comparação de que quando a gente está com a criança na instrução infantil, a gente precisa mesmo da colaboração de figuras. Para quê? Para que a gente memorize e atravesse com isso o que ele chama de umbrais do conhecimento. Então, às vezes, são necessárias as figuras, as imagens, e era isso que aconteceu com João Batista ao batizar Jesus. Era preciso que, às vezes, algumas cerimônias materiais fossem empregadas ainda naquela época recuada, porque o povo precisava dessa coisa mais física, assim como aconteceu com os fenômenos espíritas, que começaram com fenômenos físicos, das batidas, das mesas girantes, era preciso ainda, mas depois, né, que Jesus inicia o seu mandato, né, apostolar, de amor, né, de evangelho, de boa nova, aí já há uma claridade para nós. Então, aqueles que ouvem já são batizados em nome de Jesus. Por quê? Porque o ouvir já nos transforma. Então, o ouvir, essa é a verdade, não é? Não é a renovação pela água, mas é a renovação íntima. Essa é a nossa verdade. Quando a gente começar a praticar essa renovação íntima e a ouvir, não só a receber, mas realmente a ouvir as palavras de Jesus, nós
estaremos transformados. E aí nós vamos ver, para encerrar o nosso estudo, que aquela excessiva exterioridade é o afastamento da simplicidade cristã. Isso está no livro Conduta Espírita, né? Psicografia do Valdo Vieira, né? Do Chico, pelo Espírito André Luiz. Quando a gente tem muitos excessos de coisas muito exteriores, a gente se afasta da simplicidade cristã. E Jesus trouxe para nós a simplicidade cristã. Por isso, meus amigos, temos que ficar atentos a essas questões, porque muitos de nós, né, a grande maioria, veio de tradições católicas, né, ou outras tradições religiosas, né? Mas, a partir do momento em que estamos inseridos, em que realmente nos dizemos espíritas, a claridade tem que se fazer sobre nós. E a claridade é essa, é o descortinar, é nos mostrar o que realmente Jesus nos trouxe. Nenhuma prática exterior é importante. Nós já temos que sair das práticas exteriores. Isso aí se refere a em qualquer situação. Aqui nós tratamos do batismo, mas temos aí o jejum, temos aí a questão dos fenômenos mediúnicos, que muita gente ainda se atém a fenômenos, sem entender que as verdadeiras mudanças têm que ser, primeiramente, dentro de nós, para que a gente realmente alcance curas que a gente queira, não é? Não é através de objetos, né? De materializações de outras questões, em que muitas pessoas se apegam ainda, né? Cartas e outros objetos que ainda existem, infelizmente, né? A mediunidade ainda usada nesse nível, mas que a gente possa, então, descortinar, ver essa luz que Jesus nos trouxe, trabalhar em nós essa verdadeira aproximação com Cristo. Então, é essa mensagem que a gente queria deixar a todos vocês, renovando os nossos pensamentos, elevando as nossas vibrações, para que a gente possa, a cada dia, realmente ouvir as palavras de Jesus por meio do seu evangelho de amor. E é isso que a gente está precisando hoje, né? Mais amor, menos rituais, né? Vamos praticar essa verdadeira caridade através dos exemplos que Jesus nos trouxe, trabalhando em nós aí essa humildade, essa paciência, essa tolerância que tanto precisamos hoje. Então, nós ficamos por aqui, agradecendo a todos e até uma próxima oportunidade. Que Jesus abençoe a cada um de vocês que estão nos assistindo, a cada lar representado por vocês, a todo o orbe terrestre, a toda a humanidade, que ilumine e ampare aos nossos governantes, as eleições próximas aí, que saibamos realmente, né, eleger aquele que a gente considera melhor e pedir para o nosso país, para o mundo, para que realmente Jesus ilumine os nossos governantes. É isso que a gente precisa, né? Iluminar, para que realmente a gente tenha aí o Brasil como celeiro do mundo, como também já nos trouxe aí Humberto de Campos em seu livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, depende muito de nós, né? Nós também temos que fazer a nossa parte enquanto seres humanos, não é? Nós temos que trabalhar em nós algumas coisas que ainda não estão tão boas e que às vezes a gente joga para o outro. Então, deixemos de lado as cerimônias exteriores e cultivemos em nós o amor. Que Jesus ampare a cada um. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela paciência.